E começou oficialmente ontem em todo o país o inverno. O inverno é uma época muito difícil para animais que estão no pasto. Logicamente que as pastagens ficam mais escassas e o gado deve ter uma complementação na alimentação. Normalmente os criadores se previnem para esse período mais seco e adotam medidas para não ter prejuízo no pasto. Em resumo, a chegada do inverno pede cuidados especiais com a suplementação bovina. E esse é o assunto da entrevista de hoje. E para falar mais sobre os cuidados especiais no inverno com relação à suplementação bovina, estou aqui com o médico veterinário Ulisses Penaforte. Ulisses, muito bom dia para você. Bom dia, Antônio. E o Ulisses vai falar para a gente mais sobre os cuidados especiais. Com essa mudança de clima, o pasto fica mais seco e o produtor tem que tomar algumas medidas para que o rebanho não sofra e acabe, logicamente, perdendo peso no inverno. Existe alguma alimentação específica para essa época do ano? Antônio, existe sim. Na verdade, a gente tem que tomar algumas medidas para que a gente não tenha grandes perdas nesse período do ano. Sim. Então, o que acontece? Eu penso em duas medidas. Na primeira é o manejo dentro da propriedade, onde a gente tem que fazer um rotacionado de pasto o ano inteiro para poder preservar, vedar a pastagem para esse período do ano. Agora, o principal, o mais importante, é a alimentação, como você falou. Então, o que a gente tem que levar em consideração? Nessa época do ano, a gente tem um baixo desempenho dos bovinos por conta de uma passagem de baixo valor nutricional. Então, quer dizer, a proteína bruta, nesse período do ano, ela é um fator limitante da pastagem. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que fazer uma correção via suplementação animal. Por que vai fazer essa correção? Para aumentar o consumo e a digestibilidade dessa pastagem que está disponível para o bovino. Então, a gente pode utilizar vários produtos para poder fazer essa suplementação. Então, na verdade, a gente pode utilizar o milho, pode utilizar farelo de soja, ureia. Falando em ureia, a gente tem que levar em consideração também que a gente vai ter que alimentar a bactéria do rumen desse animal. Então, o que acontece? Essa bactéria vai precisar de amônia para poder crescer e essa amônia a gente vai dar via ureia e ela vai precisar de esqueleto carbônico também, que esse esqueleto carbônico, ele é fornecido via carboidrato e proteína verdadeira. Como é um assunto muito extenso, Antônio, na verdade são três tipos se a gente fosse dividir entre cria, recria e engorda, cada meta objetivo para cada categoria dessa ia demorar muito para falar, então eu escolhi rapidamente para falar só das vacas de cria. Então, nesse período estratégico do ano, o que é o objetivo? É melhorar o desempenho desse animal. E como meta, no caso de vaca de cria, a gente tem que aumentar a taxa de natalidade dela e a taxa de concepção das primíparas. Como que a gente vai fazer isso? Fornecendo uma pequena quantidade de nutrientes para esses micro-organismos do rumen, para que eles possam crescer e aumentar o consumo e digestibilidade da matéria seca. Então, como indicação, como médico veterinário indicação, a gente indica alimentos concentrados proteinados que tenham 40% de proteína bruta acima, para a gente poder atender a demanda de mantença desse animal nesse período do ano. Além da alimentação, o produtor deve ter alguns cuidados especiais com relação ao bovino, porque existe também a questão da vacinação, a questão da imunidade do bovino. Com certeza. Vamos dividir essa sua pergunta. Se Sim. A gente for levar em consideração a vacinação, é obedecer o calendário sanitário desse animal. Então, vamos citar alguns exemplos. No caso da febre aftosa, vamos fazer a vacinação em maio e novembro. No caso da brucelose, fêmeas de 3 a 8 meses. E se pegar a raiva, todo o rebanho conforme uma recomendação oficial. E clostridiose, de 4 meses, você faz a vacinação com 4 meses de idade e aí você faz um reforço com 30 dias. Desverminação. Isso é muito importante dentro da propriedade, Antônio. A gente tem o estratégico, que seria maio, junho, setembro e bezerrada em dezembro. Tem alguma vacinação específica para o inverno, para essa época do ano? Na verdade, a gente pode utilizar uma pasteurelose, no caso, para as doenças das vias aéreas superiores, Sim. que a gente pode fazer. No caso de uma pneumonia, a gente pode fazer uma prevenção com vacina e manejo, e utilizando também para a imunidade do animal a homeopatia populacional.
E agora vamos falar, já que você falou aí em pneumonia, existe também bronquite bovina, como que pode prevenir essas doenças no bovino? Na verdade, é importante, Antônio, a gente saber detectar isso dentro da propriedade, quer dizer, nesse período frio o animal vai ficar mais susceptível a ter esse tipo de enfermidade. Então, a gente vai perceber sons respiratórios anormais do animal. O animal vai sibilar, o animal vai ter alguns roncos. E como prevenção, corrimento nasal, aumento da frequência respiratória. Então, como prevenção, é muito importante, Antônio, fornecer o colostro para os bezerros e também a correta cura do umbigo desses animaizinhos é muito importante para poder prevenir vários tipos de doença, quer dizer, está colaborando com o sistema imune desse animal. Alimentação palatável adequada o ano inteiro para esse animal, isso é de fundamental importância. E condições higiênicas adequadas o ano inteiro para o rebanho, isso vai fazer com que os animais fiquem menos susceptíveis a esse tipo de problema. E também evitar a formação de poeira, estresse é importantíssimo, estar da porteira para fora da propriedade. E o mais importante, no meu ponto de vista, Antônio, é a qualificação da mão de obra dentro da nossa propriedade, para poder cuidar dos nossos animais. Vamos falar um pouquinho sobre suplementação agora. Existe a suplementação homeopática. Ela pode ser uma boa alternativa para cuidar do animal nessa época do ano? Excelente. Eu venho de família de pecuária, nós temos propriedade em Bandeirantes, em Dourados. Então, a gente utiliza a suplementação normal, que seria sal mineralizado na época das águas e um sal proteico de baixo consumo na época da seca, só que a gente utiliza junto com essa suplementação normal a homeopatia populacional, que a gente, no caso, utiliza um produto chamado Converte H, que ele equilibra o organismo desse animal, deixando esse animal menos suscetível ao estresse. Então, na verdade, ele blinda o organismo desse animal contra o estresse e ele consegue também melhorar a conversão alimentar desse animal, via homeopatia populacional. Então, no meu ponto de vista, é uma baita de uma ferramenta, uma baita de uma saída para a gente trabalhar nesse período crítico do ano. E também pode ser usado como prevenção também, não é verdade? Com certeza. Sempre quando a gente fala, Antônio, de homeopatia populacional, a gente fala de prevenção. Na verdade, a gente garante dosagem mínima necessária e continuidade de uso o ano inteiro para que a gente não tenha os problemas dentro da propriedade. São vários eles os problemas, no caso de imunidade do animal, problema com carrapato, problema com verme, endo e ectoparasitas, mastite, pododermatite, enfim, várias enfermidades cotidianas que acometem os animais, a gente tem condições de prevenir com a homeopatia populacional. Tem mais algum recado específico para essa época do ano, essa época de inverno? Se atentar muito no calendário sanitário dos animais, se atentar muito no manejo dentro da propriedade, isso é importantíssimo, garantir com que as coisas da porteira para dentro estejam sendo feitas da maneira correta e também trabalhar com as ferramentas que a gente tem, tecnologia, que no meu caso eu utilizo na minha propriedade, que é a homeopatia populacional. Então, você, claro, tem uma boa genética dentro da propriedade e uma boa alimentação, fundamental também para poder prevenir esses problemas. Então, o produtor rural que tiver dúvidas com relação ao assunto deve procurar o médico veterinário para tirar mais, sanar as dúvidas, né? Para que o animal também não sofra, não é verdade? Isso é importantíssimo. Sempre ter um médico veterinário responsável dentro da propriedade para poder resolver qualquer tipo de problema, Antônio. Doutor Ulisses, nós temos aqui no Bom Dia Produtor um quadro que o telespectador participa mandando para a gente imagens que ele trocou nas redes sociais ou então nos aplicativos de conversa. Bacana. É o quadro Tá na Rede. E em clima de inverno, o telespectador manda para a gente imagens, né? E nós recebemos uma imagem bem inusitada, bem interessante. Vamos lá. Que nós vamos mostrar para quem está nos assistindo. Olha só, uma vaca agasalhada, vestida, parece que ela estava com frio, foram lá e colocaram roupa na vaca. Tirando essas piadinhas e esse humor, né? Nós temos a pergunta, a dúvida, que eu tiro com você agora, a dúvida. O gado sente frio, doutor? Devia estar bastante frio nessa região aí, né? Porque estava toda agasalhada. Antônio, o gado não só sente frio, como pode morrer de frio. Aí eu volto na notícia nacional, lá na década de 1980, onde 2.900 bovinos, eles morreram de frio em 15 municípios no sudoeste do estado do Mato Grosso do Sul. Então a gente tem que levar em consideração o seguinte, se a perda de calor for alta e a produção for baixa, vai resultar numa intensa queda de temperatura do animal. Aí o animal pode morrer de frio sim. É aí que a gente tem que tomar algumas medidas preventivas para poder, para não ter esse problema dentro da propriedade. E o que o produtor pode fazer para
não perder o Importantíssimo animal. são as melhorias na condição do manejo nutricional, como a gente comentou no Sim. nosso bate-papo. É manejo nutricional, sanitário, e nesse caso, eu utilizaria também a homeopatia populacional, porque o Converte H, ele consegue também deixar o animal, equilibra o organismo do animal, então o animal fica menos susceptível a estresse térmico, e são essas as medidas que têm que ser tomadas, Antônio. Então, a recomendação para o produtor rural, para quem nos assiste nesse momento, é procurar também alguns recursos, né, para que o animal não tenha uma temperatura lá embaixo, para que não perca o animal, Com não é certeza, isso? a gente tem ferramentas no mercado. Eu penso muito assim, Antônio, hoje a gente tem que produzir mais no menor espaço, então a gente tem que inovar, tem que tecnificar, então a gente tem que pegar essas tecnologias que existem no mercado, colocar da porteira para dentro para poder ter excelentes resultados da porteira para fora. E hoje tem ferramentas para isso, né? Tem várias ferramentas, várias que eu utilizo na minha propriedade, é um bom manejo nutricional aliado com a homeopatia populacional e um bom manejo dentro da propriedade. A gente tem obtido bastante sucesso lá, Antônio. Então, para você, produtor rural, que está pensando no inverno em uma forma de prevenir com que o gado não fique doente, existem muitas formas que você pode estar fazendo aí na sua propriedade rural. Doutor Ulisses, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de poder passar a informação para o produtor rural. Foi muito breve a nossa conversa, mas foi de grande valia para quem nos assiste. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, boa quinta-feira para você. Para vocês também.